Gênesis capítulo 6, tá? Na última aula a gente aprendeu sobre a genealogia. Quem lembra, hein? E eu falei pra vocês que Noé, que vai começar a contar a história dele agora, Noé, ele é filho de Lameque, que vem da genealogia de quem? De quem mesmo que ele vem? Quem que andou com Deus? Fala aí pro bispo pra ver se você tá lembrado. Coloca aí pro bispo. Hã? Lameque é da genealogia de quem mesmo? Coloca aí pra ver se você lembra. Ah, Piedade. Ô, Piedade, tô orgulhoso de você. Enoque. Orgulhoso de Enoque. Mas qual Enoque, pessoal? O Enoque que é da geração de Sete ou o Enoque que é da geração de Caim? Porque tem dois Enoque. Qual Enoque que ele é mesmo? Fala pro bispo aí, pra ver se vocês lembram. Lembra que existe dois lá que a gente colocou como o Enoque bom e o Enoque malvado? De qual Enoque que ele é? Não. É o Enoque do Sete. Lembra que o do Caim, ele era mau? Hã? O Enoque de Caim, ele era malvado. E ele nasceu bem antes do que o Enoque da geração de Sete. Tá? Então, o Enoque bonzinho, ele é da geração de Sete. Tá? E Enoque, Lameque, pai de Noé. Então quer dizer que Noé era da geração de Sete, né? Sete, ele já era mais próximo de Deus. Já foi criado mais próximo de Deus. Então, quer dizer que a geração de Sete, ela se salvou toda, porque o dilúvio matou todo mundo. E a geração malvada ali que existia, era da geração de Caim. Da geração de Caim, tá? Do Enoque malvado. Agora vamos entrar na nossa aula. Diz assim, ó. Gênesis capítulo 6. Acompanha aí com o bispo, tá? A corrupção geral do gênero humano. Olha que forte, tá falando assim, do gênero humano. Então quer dizer que todos estavam corruptos, tá? Todos, desde a criança até a mulher, até o homem, tava tudo corrupto. Tava tudo, tá? Todo mundo fazia o que não prestava, fazia o mal. Todos ali estavam fazendo aquilo que não prestava diante do Senhor. Então, ó, a corrupção geral do gênero humano, todos, tá? Desde a criança, desde que já estava criancinha, já praticava a iniquidade, o mal. Por quê? Porque aprendiam com os pais. Quando os pais são afastados de Deus, geralmente os filhos acabam se afastando também. Geralmente, tá? Estão entendendo sim ou não? Então, marca aí. A corrupção era geral. Não era só o homem, não era só a mulher. Era desde a criança até os antigos. Marca aí. Corrupção geral. Coloca aí. Não é meu chimarrão. Eu não vou ler toda a história, tá? Mas eu quero que você acompanhe. Vamos lá, ó. E aconteceu que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Presta atenção. Esses filhos de Deus, para ser filho de Deus tem que nascer do Espírito. Esses filhos de Deus aqui eram todos da descendência de Sete, tá? Todos da descendência de Sete eram considerados filhos de Deus, tá bom? Porque tinham o Espírito de Deus. Diferente da descendência de Caim, que estava lá no mundo fazendo tudo que não prestava. Então, quando a Bíblia se relata assim, ó, os filhos de Deus eram aqueles que faziam a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus recebe o Espírito de Deus, recebe o que vem de Deus. Estão entendendo? Hã? Estão entendendo sim ou não? Então esses filhos de Deus é isso, não é os anjos, não é nada disso, tá? Mas vamos lá para chegar aonde eu quero que você aprenda. Escuta, ó. Presta atenção. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Olha que forte. Então, nesse momento aqui, Deus falou assim: a partir de agora, todos vão viver até 120 anos. Te lembra lá que Adão viveu até quantos anos mesmo que a gente aprendeu? Coloca aí pro bispo. Quantos anos Adão viveu mesmo? Coloca aí pra mim. 7. A gente aprendeu na aula passada. 130 anos. Oh, não.
Quantos anos? Ninguém lembra? Ah, você não tá anotando. Aê, piedade, 930. Então todos viviam bastante. Mas assim como o povo vivia, quanto mais o povo vivia, mais maldade acontecia, mais pessoas tinham. Então a maldade, ela só ia crescendo. Aí Deus falou assim: a partir de agora então, esses humanos não vai ter mais o espírito da vida. Eu vou pôr o ponto final até quando eles completar 120 anos. Então, até 120 anos é o tempo que Deus atribuiu de vida para cada humano. Bispo, mas pode passar disso? Pode. Quando você cuida da sua saúde. Quando você cuida da sua saúde, pode até passar. Mas geralmente até 120 anos foi o que Deus ele determinou, tá? Então, determinou para que naquele momento, quem nascesse depois, quem já existia, ia continuar vivendo há anos e anos, tá? Mas a partir daquele momento, desde aquele momento, quem passasse a nascer, só teria ali viver até 120 anos. Foi o que Deus colocou. Então coloca aí, tá? A ordem de Deus foi que o humano vivesse até 120 anos. Coloca aí. E 120 anos é tempo ainda, hein? Dá pra fazer um monte de coisa, hein? Então, se você chegar até 120 anos, glória a Deus. Se chegar até 120, glória a Deus. Mas por quê, bicho? Porque o ser humano estava afastado de Deus. Jesus é o pão da vida, né? Então, quanto mais próximo de Jesus você tiver, mais vida você tem. Em outras palavras. Mas como o ser humano estava afastado de Deus, afastado da luz, afastado da vida, não valia a pena o ser humano viver. O ser humano ia viver para quê? Se ele foi criado para buscar Deus, para louvar a Deus. Então, 120 ainda estava no lucro. Deus foi bonzinho. Estão entendendo, sim ou não? Posso continuar? Coloca aí pro bispo. Pode, bispo. Coloca aí pro bispo. Alguém já tinha lido isso, pessoal? Alguém já sabia disso daqui? Que Deus tem determinado até 120 anos? Alguém sabia já? Não sabia, Camilinha? Então vamos fazer as contas aqui. Eu tô com 30 anos, vou fazer 30 anos. Ah, tem uns aninhos ainda pra viver. Vamos lá. Ó, vamos lá no versículo 4 agora, aonde eu quero chegar, ó. Havia, presta atenção que eu vou dizer. Havia naqueles dias gigantes sobre a terra. E também, depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas do homem, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Quem aqui já ouviu falar que esses gigantes aqui eram filhos de anjos? Alguém já ouviu falar isso? Coloca aí pro bispo. Sim, bispo, eu já ouvi dizer que os anjos tiveram relação com as mulheres, aí nasceram esses gigantes. Alguém já ouviu falar isso, pessoal? Coloca aí. Já ouviu, mãe? Oi, mãe. Já ouviu, pastor? Já. Mas é totalmente mentira, tá? E é impossível isso. Biblicamente falando, é impossível, tá? Por quê, bispo? Porque lá em... Deixa eu ver aqui. Lá em Mateus... Lá Mateus 22, rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Mateus 22... Versículo 30. Abre aí rapidinho pra você ver, ó. Lá em Mateus 22, versículo 30 diz assim, escuta, ó. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Em outras palavras, os anjos não podem ter relação. Então é impossível que esses gigantes sejam filho de anjos com as mulheres, porque anjo não tem nem sexo, segundo a Bíblia, tá? Anjo não tem nem sexo, é impossível o anjo ter relação. Então praticamente é impossível que esses gigantes sejam filhos de anjos, tá? Filhos de Deus, como eu falei, são os descendentes de Sete, aqueles que faziam a vontade de Deus, tá? Então os filhos de Deus encontraram essas mulheres e tiveram com elas gigantes. Esses gigantes eram chamados Nefilins, tá? O nome dos gigantes, Nefilins, são conhecidos. E esses gigantes aparecem em várias histórias. Aparece lá em Moisés, em Josué, em Davi aparecem gigantes, tá? São conhecidos como os Nefilins, mas não são filhos de anjos, tá? É errado isso. Aqui fala assim, lá em Mateus, ó. Quando a gente ressuscitar com Cristo, seremos como anjos, tá? Não vamos casar, não vamos ter relações. Então, anjo não tem relação.
Então é impossível, tá? Que sejam filhos de anjos. Coloca aí, se você não sabia. Aprende aí, tá? Até que tá ficando gostoso o chimarrão. Depois de um tempo, você acostuma com o gosto horrível. Vamos lá. Onde que eu parei? No 4. Eu não vou ler tudo, tá, pessoal? Tô pegando as partes mais principais pra você anotar. Ó, versículo 5. Tá acabando essa parte aqui já. Escuta, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuadamente. Pessoal, quem lembra que o bispo ensinou que naquela época o coração para eles eram na mente? Quem lembra? O bispo já ensinou isso, tá? Então sempre, principalmente lá no Antigo Testamento, quando se referia ao coração, é aqui, ó, tá? O coração não era aqui, o coração era aqui, tá bom? Lembra disso, tá? Sempre lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia citar coração, o coração é a mente, tá? Então tá falando aqui, ó, que a mente do homem era perversa, tá? A imaginação do homem, o homem só imaginava o mal. E Deus, primeiro, ele viu. Deus viu. Então Deus vê os teus pensamentos, Deus vê a tua imaginação, ele olha para você. Mas isso não é o mais importante. Escuta, vamos lá, ó. Versículo 6. Então se arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha que forte. Então primeiro Deus viu, e depois ele se arrependeu. Deixa eu perguntar para você hoje, se Deus olhar para você, ele vai ficar feliz ou vai se arrepender? Fala para mim aí. Em outras palavras, primeiro o Senhor viu, depois ele sentiu. Primeiro ele viu que o homem estava todo corrompido, tá? Tava todo mal, tava tudo. Depois ele sentiu. É assim que Deus vê. Quando Deus olha para você, e vê que você está se afastando dele, fazendo tudo que é errado, ele sente. Ele sente o teu afastamento, tá? Ele sente a tua maldade. Da mesma forma que ele sente quando você vem buscar ele, quando você abre o coração para ele. Deus, ele viu, depois ele sentiu, tá? E ele se arrependeu. Se arrependeu? Quando fala se arrependeu, mas bispo, está escrito que Deus não é homem para que se arrependa. Exatamente, mas esse arrependimento, na tradução, era para dizer assim: Deus se desencantou. Deus era encantado com aquilo que ele tinha criado. Estava encantado com a humanidade. Mas quando ele olhou e viu que aquilo que ele tinha criado estava fazendo tudo que era errado, ele se desencantou, sabe? Como se apagasse o encanto assim. Falou, poxa, eu amava tanto. Quem aí já se desencantou com algo, com alguma pessoa? Hã? Quando você conheceu a pessoa assim, à primeira vista, você ficou encantado com ela. Mas logo depois, quando você conheceu mais profundo, você se desencantou. Você falou assim, nossa, ela era tão... Não achava que era essa pessoa. Ela era tão bonita por fora, mas por dentro, nossa. Você foi encantado por aquilo que você viu. Deus, ele se desencantou com a humanidade. Porque ele viu, quando ele viu realmente o coração do homem ali, ele viu que era só perversidade, que não tinha mais bondade, que todo mundo queria fazer o que não presta. Então ele se desencantou. Aí Deus falou assim, quer saber? Eu vou acabar com tudo. Fui eu que criei mesmo. Ninguém pode falar nada. Eu que fiz, eu que formei. Eu entreguei para eles uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. E olha o que eles estão fazendo com aquilo que eu fiz. Olha o que eles estão fazendo com aquilo que eu criei. Então, se eu criei algo bom e eles estão fazendo o que é mal, eles não são dignos de viver naquilo que eu fiz. É o que Deus faz, tá? Quando Deus te dá algo, quando Deus faz algo, e você pega aquilo que Deus te deu e começa a praticar o mal, você não é digno. Um exemplo aqui, vou citar o bispo, tá? Deus me deu o ministério, me deu minhas ovelhas. Se eu passar a fazer o que é mal para minhas ovelhas, se eu passar a só focar no dinheiro, em só ter dinheiro, Deus vai pegar e vai tirar. Ele tira eu daqui, leva a minha vida se ele quiser. Por quê? Porque eu tô fazendo mal com aquilo que ele me deu. Ele me deu para me cuidar, para que eu possa, lógico, usufruir, mas principalmente para me cuidar. Então, se eu pegar aquilo que Deus me deu e fazer com que
fazer com que eu faça o mal, com que eu queira arrancar a pele das ovelhas, só queira usufruir de tudo, ele pega e arranca. Porque não foi para isso que ele me deu. Assim ele faz com a tua família, quando você não cuida, do teu emprego, da tua casa, do teu carrinho. Ele tira e cuida. Estão entendendo? Então, essa é a parte principal, você tem que saber, tá? Mas, porém, lá no versículo 8, como eu falei, hoje não é pregação, eu tô dando uma aula. Lá no versículo 8, tá? Eu vou pular muitas partes para não ficar corrido. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha que forte. Então, quando Deus olhou para a terra, ele viu Noé. Um homem simples. Noé não era bêbado, que nem muitos falam, tá? Por que bispo fala que não era bêbado? Porque lá na frente ele bebeu. Lá na frente, tá? Porque se ele fosse bêbado, você pode ter certeza que Deus não ia. Então, Deus olhou para Noé e achou graça nele. Falou, olha, tem alguém ali que ainda me busca. Tem alguém ali que ainda faz aquilo que eu peço. Olha que forte. No meio de todo... Imagina aí. O mundo, não se fala na Bíblia quantas pessoas existiam naquela época, tá? Época da Pangeia, que era tudo junto, né? Era tudo grudado. Então, no meio de todo aquele mundo, existia uma pessoa que buscava Deus. Se eu falar pra você assim, se Deus olhar pra humanidade hoje, pro mundo, quantas pessoas você acha que ele vai encontrar que realmente tem buscado ele? Imagina aí. Aquela época Deus olhou pro mundo e encontrou um. Imagina hoje, olha aí pro mundo. Olha aí o que tem acontecido. Nada, mas olha aí. O mundo dos jovens de hoje. Tudo misericórdia, perdido. Tudo fazendo o que não presta. Tudo. Imagina se ele olhar hoje. Ele vai achar alguém? Vai achar você que tá aqui buscando. Estão entendendo sim ou não? Então o que eu quero dizer? Não acho que passa desapercebido quando você busca Deus, tá? Não acho que ele não tá vendo você buscar hoje de sábado. Não acho que ele não tá vendo você estudar, querendo entender mais sobre a palavra, querendo aprender. Não acha não que passa desapercebido. Deus tá vendo, tá? Assim como Deus vê a maldade, ele vê aquilo que você faz também. Assim como Deus vê todo mundo lá fora se prostituindo, fumando, usando droga, fazendo tudo que não presta, Deus também vê você aí na sua casa, assistindo a reunião, buscando a Deus, orando. Deus vê você aí também, tá? Não passa desapercebido não. Então, busque mais a Deus, porque Deus tem visto tudo que você tem feito, tá bom? Daniel, você quer, você pode, tá? A primeira coisa para pregar tem que ter disposição e estar disposto, disponível e disposto para fazer a obra de Deus. E se você estiver disposto e disponível, Deus pega você e faz você um grande pregador de Deus. Pregar a palavra, tá? Não ficar revelando por aí. Mas vamos lá. Vamos lá agora, ó, lá no versículo 13, tá? Vamos lá no versículo 13, pessoal, ó. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Presta atenção. Deus não anunciou um temporal. Um temporal dá para saber aonde vai acontecer. Quem já viu aí no jornal que fala assim, vai chover hoje em São Paulo? Quem já viu aí? Porque é um temporal. O temporal você consegue saber aonde ele vai cair. É temporal, passageiro. Ele tem um lugar exato para acontecer. Mas o dilúvio não. O dilúvio foi algo que universal. O dilúvio pegou todo mundo. Então não adiantava correr. Não adiantava correr. Olha, eu vou pra lá porque aqui vai chover. Tá falando que vai chover. Não vai dar pra ir pra praia hoje não. Vamos deixar pra outro dia. Ó, mas lá vai fazer sol hoje. Vamos pra praia que lá vai ter sol. Aqui não. Aqui não adiantava correr. Ou você buscava Deus, ou você não busca. Estão entendendo sim ou não? Então o dilúvio foi universal. Universal, tá? Não a igreja universal, universal. Diz assim, ó, lá no versículo 16, pessoal. Vamos lá, tá? Ó, farás na arca uma janela e de um covado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiros. Então a arca, ela tinha 3 andares, tá? 1, 2, 3. 3 andares a arca tinha, pra você saber. Às vezes você não sabia, tá? Informações simples, pelo menos pra mim é simples, mas às vezes que você não sabia, tá? Às vezes você acha assim, a arca só tinha um andar só, a arca tinha 2, ela tinha 3. Olha aí, deixa eu tomar meu chimarrão.
Quer, amor? Vamos chamar não. Pera aí, pessoal. Vai marcando aí. Alguém sabia que a arca tinha 3 andares? Alguém sabia disso? Oi, Aninha. Alguém sabia sim ou não? Coloca aí pro bispo. Sabia, Alice? Verdade. Posso continuar, pessoal? Coloca aí. Pode, bispo? O carro do ovo tá passando na minha rua. O carro da batata, quer dizer. Tá passando aqui. Você vai escutar o carro da batata. Pera aí, só vou esperar ele passar aqui, pessoal. Senão você não vai escutar o que eu tô falando. Vamos lá. Ó. Versículo 17. Porque eis que eu, Jesus Deus, trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Olha que forte, hein? Deus fala assim, ó, eu vou trazer para a terra um dilúvio e eu vou destruir tudo, acabar com tudo. Tudo que tem nela, tanto animal, todo ser de vida que tem vida. Aqui tá falando assim, ó, presta atenção, para você entender, ó. Todo espírito que há espírito de vida. Espírito não é alma, tá, pessoal? Tá? Não confunda, tá? Por quê? Porque quando você for pra glória, não fique achando que você vai encontrar teu cachorrinho lá, o teu gatinho, que não vai, tá? Não vai, tá bom? Você não vai encontrar lá teu animalzinho de estimação. Você tem que aprender isso, né? Que muitas pessoas têm a mente, né? Ah, foi pro céu o cachorrinho, o gatinho. Não foi, tá, pessoal? Não foi pro céu, tá? Só é o ser humano. O gatinho, o cachorrinho, o animalzinho, não vai, tá bom? Alma e espírito é diferente, tá? Alma e espírito são duas coisas distintas, tá bom? A tua alma vai, tá? Então, combinado? Pra você aprender. Às vezes você acha, né? Você acha que lá no céu vai ter o cachorrinho, o gatinho. Não vai ter. Eu tô te ensinando. Pra você não ficar desiludido. Tá bom? Se eu falar que lá no céu... Posso falar pra você a verdade? Você não vai ficar magoado comigo se eu falar pra você? Posso falar? Lá no céu, você não vai reconhecer ninguém. Você não vai saber nem quem é o teu marido, a tua esposa. Não vai reconhecer ninguém, segundo a Bíblia. Imagina aí você que casou 5 vezes. Hã? Imagina encontrar tudo lá. Como que ia fazer? Você não vai reconhecer ninguém, segundo a Bíblia, pessoal. Desculpa falar, tá? Então, aproveita aqui. Aproveita o momento que você tem com seu pai, com a sua mãe, com teu parente, com o teu filho. Aproveita aqui, pessoal. Aproveita aqui. Com a sua família, com a sua esposa, com o teu marido. Aproveita aqui, porque lá no céu você não vai reconhecer, tá? Desculpa falar pra você. Aquela pessoa que fala, lá no céu a gente vai se encontrar. Pode até se encontrar, se for pro céu. Mas reconhecer já é outra coisa, tá? Eu tô te ensinando, eu tenho que ensinar a verdade pra você, tá? Tô te ensinando, você não vai reconhecer, tá? Desculpa, eu tenho que falar a verdade pra você. Aqui eu não posso te enganar, tá bom? Mas vamos lá, ó. Olha que forte. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos e as tuas mulheres e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Olha que forte. Então Deus fez um pacto com quem? Com Noé. E através do pacto que Deus fez com Noé, toda a família dele foi salva. Toda a família dele, tá? Aí, bispo, a salvação não é individual? É individual. Mas quando você busca, Deus ele pega e salva você e os seus. Salva a tua casa, tá? Por quê? Se Noé buscava, provavelmente Noé ensinou para os filhos o que era correto. Então os filhos também buscavam. Essa é a salvação que você pode dar para os seus filhos. A escolha de fazer o que é certo cabe aos seus filhos. Mas você tem o poder de ensinar. Estão entendendo, sim ou não? Você pode ensinar para o teu filho o que é certo, o que é errado. Se ele vai fazer o que é certo, aí já é com ele. Mas você pode levar a salvação. Quando você leva Deus até eles. Quando você ensina Deus. Quando você ensina sobre a Bíblia. Isso é a salvação que você pode dar. Estão entendendo, hein? Então, por Noé ter sempre buscado a Deus, e os filhos ter visto e vivido com Noé que buscava Deus, os filhos também começaram a buscar Deus. E é assim.
Escuta. Muitas vezes os filhos não vai seguir o teu conselho, mas vai seguir aquilo que você faz. Sabia? Vai seguir aquilo que você faz, as suas atitudes. Então, quando a sua atitude é de uma mulher que busca Deus, provavelmente 99%, porque tem sempre 1%, né? O teu filho também vai buscar Deus. Mas quando você só dá conselho, só fala e você não faz, provavelmente teu filho não vai te escutar, porque ele vai ver o que você faz. A criança ela cresce vendo aquilo que a mãe e o pai faz. E quando a mãe e o pai faz algo de errado, a tendência é que a criança comece a fazer a mesma maneira. Foi por isso que Deus destruiu a humanidade aqui. Porque as criancinhas desde pequeno já via tudo que era errado. Já via o pai errando, já via a mãe se prostituindo, o pai bebendo, matando, fazia tudo. Então a criança ela já crescia com aquela visão de que aquilo para ela era normal errar. Era normal fazer o que não prestava. Não tinha nada, não ia sobrecarregar a vida dela em nada. Então elas já cresciam. Não é porque Deus é mau, matou todas as criancinhas. Não, para com isso. É porque desde lá da infância já estava lá dentro a maldade. Por quê? Porque eles viam. Estão entendendo? Então você que é mãe e pai, cuida bem dos seus filhos, tá? Combinado? Vamos lá, pessoal, agora, ó. Versículo 19. Já vou passar pro capítulo 7, tá? Versículo 19. Vocês estão acompanhando? Estão entendendo, pessoal? Coloca aí pra mim saber. Às vezes eu tô falando aqui, você não tá entendendo nada. Coloca aí pro bicho. Tá entendendo? Estão marcando aí? Só pra mim saber. Tá marcando, pedaço? Tá entendendo, Tereza? Como eu falei, hoje não é pregação, tá, pessoal? Tô dando um estudo pra você. Lógico que eu não tô dando um estudo de teologia completo, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Eu tô tentando amenizar pelo menos um pouquinho, só, tá? Não tô dando tudo completo, porque senão, pessoal... Vamos lá. Aninho, ó. Versículo 19. Aqui, ó. Ponto importante. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterá na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmea. Macho e fêmea. Presta atenção, pessoal. Não tô criticando, pelo amor de Deus. Não sou preconceituoso, mas eu tenho que pregar a verdade, tá? Macho e fêmea. Se Deus queria povoar toda a terra, como que ele poderia fazer 2 pessoas do mesmo gênero se amar e ter um relacionamento? Fala pra mim. Estão entendendo sim ou não? Macho e fêmea. Não tem, passou disso, é procedência maligna. Passou disso, é procedência maligna. Tá? Deus colocou o macho e a fêmea. Por quê? Porque só assim pode existir a vida. Só assim a vida pode continuar. Então, eu não sou contra, não tô criticando quem... Mas é bíblico, pessoal. É bíblico, macho e fêmea, tá? Macho e fêmea, foi a ordem de Deus. Deus não colocou lá alguém que não sabia o que queria. Ah, não, um cachorro que era meio cachorro e meio cachorra. Um jumento que não sabia o sexo. Não, Deus colocou lá o macho e a fêmea. Por quê? Porque ele queria que a vida continuasse. Então, quando passa desse ponto, você pode ter certeza que é procedência maligna, tá? É um espírito maligno agindo na vida da pessoa. Tá bom? Tô te ensinando, tá? Combinado? Não existe animal. Não existe. Tá? Vamos lá agora lá pra... Eu tô falando de uma forma até mais calma pra não entrar num tema. Porque tudo que você fala hoje, depois é julgado, né? Mas também tô nem aí. Julgar pelo mundo... Meu problema é ser julgado por Deus. Ó, Noé, lá no Gênesis capítulo 7. Abre lá, Gênesis capítulo 7. Nossa, pessoal, não ganhei uma meta. Ninguém pode me dar uma meta? Gênesis 7. Posso ler, pessoal? Posso ler? Fala pra mim aí, pessoal. Quantos animais entrou na arca? Alguém sabe me dizer? Tamarinha. Quantos animais entrou na arca, pessoal? Coloca aí pro bispo. Coloca aí pra mim, se você souber. Não sei, bispo. Mano, tá saindo. Já vendi. 7? 7 do quê? Vamos lá.
um casal de cada um, 7 de cada espécie. Vamos lá para vocês verem agora. Vamos lá, ó. Noé e sua família entram na arca. Presta atenção, pessoal. Escuta o que eu vou falar antes de ler. Noé pregou 120 anos para que aquele povo pudesse se arrepender. Nenhuma pessoa escutou Noé. Ninguém. Porém, Noé recebeu e foi agraciado por Deus. Noé salvou a família dele. Noé salvou 8 pessoas, contando com ele. 8 pessoas entrou na arca. Mas ele pregou para todos. Ele avisou o que estava acontecendo. Ele falou, mas ninguém deu ouvido. Porém, ele e a casa dele serviram ao Senhor e foram salvos, tá? Ele e a casa dele. E às vezes vai acontecer isso na tua vida, tá? Às vezes nem todos vão aceitar que você busca Deus. Às vezes o teu marido não vai aceitar, os teus filhos não vão buscar Deus. Mas busca você, tá? Que a recompensa Deus vai dar para você. Por Noé ter feito aquilo que Deus mandou, Noé recebeu a recompensa. Noé recebeu a salvação para ele e para a família. Tá bom? Diz assim, ó, vamos lá. Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Justo era Noé. Às vezes a família de Noé não era tão justa. Ó, de todo animal limpo, tomarás para ti 7 machos e sua fêmea. Mas dos animais que são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, tá? 7 machos e 7 fêmea, tá bom? Para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio da água veio sobre a terra. Então Noé tinha 600 anos quando começou a chover, pessoal. 600. Então foi 7 animais de cada. 7 machos, 7 fêmeas, tá bom? Acho que agora tá saindo. Tem que se investir no eletrônico. Não, tá não. Marca aí. Noé tinha 600 anos quando começou a chover. Noé passou só 120 anos só falando. Marca aí. Escuta. Depois que a arca estava pronta, depois que estava tudo prontinha, Deus deu 7 dias para Noé fazer o que faltava, que eram os animais. Quem lembra lá em Gênesis no começo, o que Deus falou para Adão? Alguém lembra que o bispo ensinou para vocês? Ó, você vai ter autoridade sobre todos os animais. Quem lembra lá sobre isso? Você lembra que o bispo ensinou? Adão tinha autoridade sobre todos os animais. Inclusive, quem deu o nome aos animais foi Adão, tá? Não foi Deus. Foi Adão que deu o nome. Quem lembra? Então, Noé ele tinha essa autoridade também, tá? Não é assim que Noé teve que ir atrás dos animais e a família teve que caçar. Imagina aí, pessoal. Noé, velhinho já, 600 anos, indo caçar um leão para pôr na arca. Não tem nem lógica, tá? Não tem nem lógica. Enquanto Noé se preocupava em fazer a parte dele, que era construir a arca, Deus fazia a parte de Deus, que era colocar os animais na arca, tá? Então quem trouxe os animais até a arca foi Deus, tá bom? Foi Deus, não foi Noé que foi atrás, que teve que ir atrás dos animais. Deus trouxe, tá? Até os animais obedecem à voz do Senhor, e você não. Até os animais, quando escutou Deus falar assim, ó, vai pra arca, eles foram. E você aí, não obedecendo à voz do Senhor. Deus querendo te salvar sua família, tua casa, tua vida, e você não dando ouvido para a voz de Deus. Aí complica, né? Até o jumentinho entrou lá. E você aí, jumento, não entra. Estão entendendo, sim ou não? Então, choveu quantos dias
Quantos dias ficou chovendo sem parar, pessoal? Coloca aí pro bispo. Acabei de ler aqui. Anota aí. Quantos dias choveu? 40 dias. Imagina aí. 40 dias chovendo. Tava virando... Já tava bolorando dentro daquela arca. Hã? Quando chove aí, você não consegue sair de casa, você já fica doida? Ah, não dá nem pra lavar roupa. Como que eu vou lavar roupa? Não sai sol. A roupa não seca, já tô bolorando. Já tava bolorando ali. Tava ficando já 40 dias dentro daquela arca. Imagina aí. Se 40 dias choveu, não é 40 dias dentro da arca, pelo amor de Deus. 40 dias chovendo, pessoal. E aquela arca balançando. Balançando. Mas por que, bispo, a arca não quebrou? Porque Noé tinha feito conforme Deus tinha falado. Cada medida que Deus tinha falado, Noé fez. Cada coisa. Olha que forte para você ver. Aquilo que é de Deus, por mais simples que seja, quando é de Deus, não afunda. O Titanic afundou. A arca que foi construída por um homem e seus filhos, cheio de madeira, não afundou no meio de um dilúvio todo. Porque era algo que Deus tinha planejado. Mas aquilo que o homem planeja, aquilo que o homem constrói, quando não tem Deus, por mais grande que seja, por mais firme que ele acha que seja, sempre afunda. Sempre afunda. Estão entendendo? Aquilo que é simples, mas que vem de Deus, jamais quebra, jamais afunda. Às vezes você é uma pessoa simples, mas você pode ter certeza que quando Deus está na sua vida, a tua vida jamais vai quebrar. Teu coração jamais vai sofrer. Jamais vai afundar a tua casa, a tua família. Estão entendendo? Aquela arca, ela foi construída segundo a ordem de Deus, a medida de Deus. A medida de Deus. Jesus te ama. É isso, Aparecida, que eu tenho para te falar sobre Deus, tá? Estão entendendo, sim ou não? Para com isso de correr atrás de profecia de revelação. Corre atrás de Jesus. Vamos lá. Ó. Lá no versículo 9, pessoal. Versículo 9. Eu tô pulando, senão vai ficar muito longo. Ó. Então Noé tinha 600 anos quando começou a chover. Vamos lá no versículo 9. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então entrou 2 e 2, tá? Macho e fêmea. Foi entrando na arca. Foi entrando. Noé não estava puxando. Noé não teve que puxar, não colocou pela coleira e teve que... Quando Deus ordenou, os animais foram entrando na arca. Deus ordena, tá? E vamos lá, mas assim, ó. E aconteceu, versículo 10. Aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Olha que forte. Então, desde que Deus tinha anunciado para Noé lá, para ele colocar os animais na arca, Deus deu 7 dias. E quando deu o 7º dia, começou a chover. No versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 dia do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Olha, surgiu. Quem lembra lá no começo que fala assim, ó? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era toda água antigamente. Então, essa água que Deus fez a divisão lá, ela brotou lá do abismo, lá do subterrâneo. Deus fez brotar, fez com que ela voltasse. E fez também... lembra que Deus separou lá a terra? Separou? E fez águas dos céus e águas da terra. Então Deus abriu essa janela dos céus e derramou toda essa chuva. Toda essa chuva. Para que a água pudesse... Para que a terra pudesse completamente estar transformada em água. Então toda essa água foi como se ela engolisse a terra. Por quê, bispo? Naquela época, quem já estudou geografia, história também, quem já ouviu falar sobre Pangeia? Alguém já ouviu falar aí? Pangeísmo? Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar pangeísmo? Vocês estudaram isso? Meu Deus, vocês não iam para a escola, não? Não lembra?
Lembra que a terra era toda junta ainda. Não havia separação, tá? Não havia separação. Não há o Brasil, a África, os Estados Unidos. Era tudo ali englobado ainda, tá? Tudo englobado. Era um só. Era algo só. Uma terra só, assim. Não tinha separação. Não tinha o oceano, que não tinha isso ainda, tá? Não tinha isso. Então, para encobrir todo aquela terra seca, lembra que Deus criou? Que haja terra seca no meio dos oceanos. Então, para encobrir toda aquela terra seca, que era uma só, era grande, Deus teve que trazer de volta aquelas águas que estavam lá no abismo e fazer chover. Era como se fosse uma terra só no meio de um oceano inteiro, assim, ó. Tá? Para você entender. Evangelho, tem que estudar, hein, pessoal. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cão, ou Cã, tá, que é o filho dele, e Jafé, os filhos de Noé, como também as mulheres de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Vamos lá, versículo 16, pessoal. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta. Quem fechou a porta da arca? Foi Deus. Deus fechou a porta. Depois que Noé estava tudo lá em segurança, com a sua família e com aquele monte de mulher, eu não sei o que era mais perturbador. Se era eles viver com aquele monte de animal ou eles viver com aquele monte de mulher numa arca fechada. Misericórdia, Jesus. Deus fechou a porta da arca. Então, se Deus fechou, só ele podia abrir. Só ia sair de lá quando Deus abrisse a porta. É assim na nossa vida também, tá? Aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Mas aquilo que Deus fecha, nem a água, nem a turbulência, nem a tempestade, nada pode abrir, nada pode entrar na tua vida. Estão entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Coloca aí pro bispo. Sim, bispo. Aí vamos lá, versículo 17. O dilúvio. O dilúvio, escuta, ó. E teve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se levantou sobre a terra. Olha que forte. Então a terra, presta atenção, se você não sabe, olha que coisa, vou te ensinar. Se você não sabe, Noé construiu a arca no meio de um deserto. Você sabia disso? Anota aí. Noé construiu a arca numa terra seca, no meio do deserto. Então é lógico que aquele povo, quando via Noé construir aquela arca no meio do deserto, ia falar que Noé era doido. Noé, você tá doido? Construindo a arca no meio do deserto, Noé? Aonde que vai vir esse mar e essa chuva? Então, não tinha um mar ali. Não tinha mar para fazer a arca levantar. Não tinha nenhum rio que ia ali. A arca só subiu depois que as águas começaram a chegar ali. Aí a água começou a chegar e começou a levantar a arca. Porque a arca estava no meio do deserto. Se você não sabe. Olha a fé de Noé. Quando Deus falou assim, Noé, constrói uma arca no meio do deserto ali. Noé não questionou. Ele não falou, Senhor, uma arca pra quê, Senhor, no meio do deserto? Não tem nada aqui. Não tem nem rio aqui, Senhor. Por que eu vou construir uma arca aqui? Noé não fez isso. Noé fez aquilo que Deus tinha mandado. Por mais que Noé não estava vendo, Noé nem sabia o porquê. Sabia o porquê, né? Não sabia, mas o porquê naquele local, Noé não questionou a ordem de Deus. E é assim na sua vida. Você pode não entender o porquê. Você pode não saber o porquê. Mas quando você não questiona a ordem de Deus e faz aquilo que Deus manda você fazer, você pode ter certeza que é para salvar a tua vida, a tua casa, a tua família, que é para te abençoar. Amém? Noé construiu a arca pela fé. Está escrito lá em Hebreus. Está escrito em Hebreus. Pela fé, Noé construiu a arca. Por quê? Porque ele estava no meio do deserto. Só pela fé mesmo que aquela arca ia sair dali num dilúvio, ia flutuar nas águas, porque não tinha água nenhuma ali. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Coloca aí pro bispo. Coloca aí pro bispo. Tá saindo? Mais ou menos. Não sabia? Sabia, Camilinha? Olha que forte. No meio do deserto. Então teve que esperar a água entrar no deserto ali para que a arca pudesse subir. Olha que forte. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Meu Deus, já passou do horário, falei demais. Vamos lá, onde que eu parei aqui? Parou no versículo 17. Vamos lá no versículo 24. Vou pular aqui um pouco, ó. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Olha, as águas ficou sobre a terra 150 dias. Misericórdia. Imagina aí, um mundo cheio de águas 150 dias. 150 dias. E ó, não foi 150 dias desde o começo da chuva. Coloca mais 40 dias aí da chuva. Depois dos 40 dias parou de chover. Depois dos 40 dias parou de chover. E a terra ficou inundada 150 dias. Depois da chuva ainda. Mais 150 dias. Coloca aí. Misericórdia. Lá no capítulo 8 agora. Então, anota aí, tá? 150 dias ficou água sobre a face da terra. Vamos lá. As águas do dilúvio diminuem. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. Presta atenção, pessoal. Não é que Deus tinha esquecido de Noé. Quando a Bíblia fala assim, e lembrou-se, quer dizer que o modo que Deus ia agir, tá? Sempre que dizer assim, ó, e lembrou, coloca assim, e Deus ia agir, quer dizer o agir de Deus, tá? Sempre que Deus lembrou, quer dizer o agir. E agiu Deus. Naquele momento quer dizer que Deus ia agir para Noé. Deus ia falar com Noé. Escuta. Em todo esse tempo que Noé ficou na arca, em todo esse tempo, peraí. Em todo esse tempo que Noé ficou na arca, Deus não tinha falado nenhum momento com ele. Nenhum momento. Deus só falou com Noé agora. Então todo esse 150 dias, mais os 40, Deus não falou com Noé. Noé não questionou, cadê Deus? Noé não falou, será que Deus me abandonou? Deus não está falando mais comigo, não está me mostrando mais nada, onde está Deus? Noé não questionou, porque ele confiava em Deus. Quando você confia em Deus, você não questiona, você espera o tempo dele. Estão entendendo, sim ou não? Quando você confia em Deus, você não fica questionando quando ele vai fazer, quando vai acontecer. Ah, meu Deus, quando o Senhor vai me abençoar? Cadê o meu milagre? Você pega e confia. Quando no momento certo, no momento exato, Deus falou com Noé. No momento exato que era para Noé sair, Deus foi lá e falou com ele. Estão entendendo, sim ou não? No momento exato, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você no momento exato. No momento que é pra ser, que é pra acontecer, que é pra você tomar posse. No momento que a terra tá preparada, aí você vai tomar posse, tá? Não queira atrapalhar ou não queira fazer com que o processo seja mais rápido do que o necessário. Não queira. Espera o tempo de Deus, tá bom? Só confia, não questiona, tá bom? E vamos lá, ó. Vamos pular lá pro versículo 15. Versículo 15. Tô um pouco mais rápido, pessoal. Noé e a sua família saem da arca. Então falou Deus a Noé. Aqui é a primeira vez que falou, ó. Sai da arca, tu e a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de seus filhos contigo. Olha que forte. Então Deus ordenou, ô Noé, agora você pode sair da água, pode sair da arca. Por quê, Noé? Porque na terra ela já não tá mais em água. A terra já está seca, já está preparada certinha para que você possa fazer aquilo que eu vou mandar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Deus mandou Noé sair da arca só depois que já estava tudo seco. Não estava molhado mais, não tinha nada. Por quê? Porque Deus ia dar para Noé uma missão também. E a missão que Noé tinha que fazer só poderia ser feita se tivesse tudo preparado. É assim que Deus faz na tua vida. Deus, ele prepara tudo. E ele te entrega para que você possa fazer aquilo que ele mandar. Foi o que aconteceu aqui com Noé. Deus falou assim, Noé, sai você, a tua família e todos os animais. Pode sair agora, Noé. Agora eu estou dando a ordem para você sair. Porque se você saísse antes, Noé, você ia encontrar a terra toda molhada. Você não ia conseguir andar sobre a terra porque estava todo encharcado. Você ia se afundar na lama. É quando acontece com você. Quando você quer as coisas... quando não é no tempo certo. Quando você casa no tempo errado. Quando você age no tempo errado, você acaba se afundando em lama. Porque imagina aí uma terra molhada. É notório. Quem mora aí na fazenda? Quem mora aí? Quem mora no sítio ou no lugar que tem terra?
uma estrada de terra, quando chove, e você não dá tempo da terra secar e você tem que sair para ela, quando você pisa, teu sapato afunda na lama, não afunda? Você chega a afundar assim, ó, o sapato todo melado, você não consegue andar. Então não adiantava Noé sair antes do tempo correto, porque ele ia afundar. Ele ia afundar. Então pega isso pra sua vida. Não é uma pregação hoje, mas pega pra sua vida. Quando você faz no tempo errado, você acaba se afundando. Afundando nas dívidas, nas preocupações, se atolando no casamento, quando não era pra você casar, mas você casou no tempo errado. Você se apaixonou no tempo errado, acaba se afundando. Então, Noé e a sua família só saiu quando Deus ordenou, porque já estava tudo sequinho para eles poderem andar. Tudo certinho para eles poderem caminhar. Para não ter desculpa de falar, ah, meu Deus, não tô conseguindo andar, não tô. Não tinha desculpa. No tempo certo, Deus ordenou. Estão entendendo, sim ou não? Vamos lá, ó. E versículo 17. Tá terminando. Todo animal que está contigo, de toda a carne da ave, e de todo gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze para fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem-se, e multipliquem-se sobre a terra. Deus é... O negócio de multiplicar é com Deus, viu? Esse negócio de povoar abundantemente, multiplica toda a terra, multiplica sua semente. Deus gosta desse negócio aí, esse negócio é bom. Depois que você casa... Não é com você, não. Tá vendo, pessoal? Eu tenho que fazer mais filhos, que é a ordem de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Estão entendendo? Então a ordem de Deus, em outras palavras, pessoal, falando sério agora, a ordem de Deus é que tudo na sua vida se multiplique. As bênçãos, a felicidade, é que se multiplique. A ordem de Deus é que tudo frutifique, floresça. Essa é a ordem de Deus para você. Deus te colocou aqui, te colocou nessa vida, nessa casa, nessa família, nesse Brasil todo aqui, para que você pudesse multiplicar a tua alegria. Estão entendendo? Essa é sempre a ordem de Deus na tua vida, é que se multiplique tudo aquilo que Deus te dá. Deus te dá um copo de água, você tem que fazer desse copo 10 copos. Estão entendendo? Daqui a pouquinho, pode ser, meu amigo? Daqui a pouquinho você pergunta, daqui a pouquinho? Pode ser? Olha que forte. Escuta, ó. Então saiu Noé e seus filhos e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora. Pessoal, daqui a pouquinho eu falo. Escuta, ó. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Olha que forte. Primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi oferecer um sacrifício. Foi sacrificar. E Noé sacrificou a pior coisa para Deus? Noé deu a pior animal? Noé deu o que era de melhor. Noé deu o que era de melhor. E você aí com dó, quando o bispo pede tua ajuda de dar 10 reais, quando o bispo pede 5 reais pra você, o bispo pediu pra você me ajudar com 50 reais para que eu possa ir pra São Paulo, 3 pessoas me ajudou. 3 pessoas me ajudou. O bispo falou aí, pessoal, alguém pode me ajudar? Deus vai te abençoar. Pode me ajudar alguém? 3 pessoas me ajudou. Tem dó. Noé pegou o melhor animal e sacrificou para Deus o holocausto. E olha que forte. Sabe o que aconteceu através desse sacrifício de Noé? Alguém sabe me dizer aí? Coloca aí pro bispo. Alguém sabe me dizer? Coloca aí pro bispo. Não, bispo, eu não sei. Tem que agradecer a Noé. Tem que agradecer a Noé. Posso continuar? Coloca aí, bispo. Pode continuar, bispo. Eu não sei o que aconteceu. Vamos lá. Ó. Versículo 21. Versículo 21, escuta, ó. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má,
desde a sua meninice. Quem lembra que eu falei lá? Desde criança, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Olha que forte. Oi, Graça, meu amor. Olha que forte. O sacrifício de Noé subiu até o Senhor. Oi, Bruninha, meu amor. Subiu até o Senhor. E quando o cheiro suave do sacrifício subiu ao Senhor, tocou o coração de Deus. E quando tocou o coração de Deus, ele falou assim, ó, eu não vou mais fazer o que eu fiz. Eu não vou mais destruir a humanidade por causa do homem, por causa do pecado do homem. Porque desde o começo, desde a criança, o homem já é mau. O pensamento do homem já é ruim. Não vou fazer mais isso. Estão entendendo, sim ou não? Não, Graça, de quinta e sábado eu dou aula bíblica, né? Não é uma pregação, não é uma reunião. É uma aula, tá? É estudo. Tá vendo? Então, o teu sacrifício ele sobe. Sobe até o Senhor, tá? Quem lembra lá o sacrifício de Abel? Quem lembra? O de Caim? Ele sobe até o Senhor. Estão entendendo, sim ou não? O de Noé subiu até o Senhor e chegou até o coração dele. Então, foi ontem que o bispo entrou em jejum, que eu falei, pessoal, o bispo vai entrar em jejum aqui. Tem alguém que quer entrar em jejum com o bispo? Eu acho que teve 5, 6 pessoas que quis. Bispo, bispo, eu vou entrar em jejum. Pode ter certeza que o teu sacrifício chegou até a Deus. Pode ter certeza. Ontem eu quis convidar vocês para jejuar com o bispo. Foi tão gostoso. Algumas pessoas jejuaram com o bispo. Você fez, Giza? Parabéns, tá? Parabéns. Não, pessoal, eu sei que às vezes você não podia, que estava trabalhando. Pelo amor de Deus, né? O bispo faz porque o meu trabalho é esse, tá, pessoal? O meu trabalho é assim. Porque não é um trabalho para mim, é a obra de Deus. Então eu jejuo. Mas eu quis convidar vocês para vocês verem um pouquinho como que é. Para vocês verem ali, né? E vocês viram? Então, aquele sacrifício que você fez ontem subiu até a Deus. Subiu. E toca o coração dele. Quando, pelo amor de Deus, não estou te incentivando a dar o teu dinheiro. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Mas quando você é dizimista, quando você dá o teu dízimo, a sua oferta, o teu dízimo pode ser para alguém que precisa, pessoal. Como uma família carente, tá? Uma pessoa que está precisando de ajuda. Tá precisando de alimento ali. Você pode dar seu dízimo para ela também, sabia? Pode dar também, tá? Tô te ensinando. Mas quando você dá o seu dízimo para Deus, é o teu sacrifício, é o teu sangue, a tua oferta. Você entrega sem ficar perguntando o que o bispo vai fazer, se eu vou gastar. Não, é você e Deus. Você e Deus. Sobe até a Deus. Quem viu o testemunho da irmã ontem, que eu contei aqui? A irmã estava na live ontem. Ela deu o dízimo dela o mês passado, a primeira vez. Primeira vez ela deu o dízimo dela o mês passado. Nesse segundo mês ela foi dar, o dízimo dela duplicou. Multiplicou, na verdade. 2 vezes maior do que o mês passado. Por quê? Porque ela fez com o coração e aquilo subiu até a Deus. Não estou te incentivando a dar teu dinheiro, pelo amor de Deus. Estou te ensinando, tá? Não estou te incentivando. Tá bom? Faz quem quer. Multiplicou. Ela deu de coração. Estão entendendo, igreja, o que eu estou dizendo? E foi a mesma coisa aqui com Noé. Quando Noé sacrificou, subiu até o Senhor aquele cheiro suave. Por que suave? Porque Noé sacrificou o melhor. Ele pegou o melhor cordeiro ali e sacrificou para Deus. E subiu até o Senhor. Subiu até o Senhor. Estão entendendo? E vamos lá, pessoal, que eu quero terminar até... Quero chegar pelo menos no 11 aqui, ó. Vamos lá, ó. Versículo 22. Enquanto a terra durar... Ó que forte, escuta. Enquanto a terra durar. Quer dizer que a terra não vai durar para sempre. Já marca isso daí, tá? Enquanto a terra durar, Deus tá falando, ó. Sementeará e cegar, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão, enquanto a terra durar. Fica com um pouco de medo. Enquanto a terra durar, ó, vai ter frio, vai ter calor, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter dia e vai ter noite. Deus tá falando aqui. Verão, inverno, dia, noite, enquanto ela durar. Eu acho que não vai durar muito mais não, viu, pessoal? Vamos lá no capítulo 9 agora. Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Ficou com medo agora? Enquanto a terra durar. Opa! Quer dizer, se enquanto a terra durar, quer dizer que dá um prazo ali de validade ali. Tem um prazo ali. Tá vencendo. Já tá vencendo o prazo, você nem sabe. Se você soubesse, você agarrava em Deus. Vamos lá, ó, capítulo 9. O pacto que Deus fez com Noé.
E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Mais uma vez, Deus mandou: multiplicai e enchei a terra. Enchei a terra, porque era uma terra só, tá? Pangeia. Pangeia era tudo ainda, era tudo um lugar só, uma terra só. Não tinha divisão, que o Brasil era aqui, a América era lá, a África num lugar, a Europa. Era tudo um só, tá bom? E será o vosso temor... Aqui que acontece a mudança com os animais. É aqui que acontece. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra. Lá no começo, Deus falou assim: o homem vai dominar sobre todo animal. Vai mandar sobre todo animal. O animal, você vai ter domínio, tá? Se você falar assim, ó, que nem um cachorrinho, o cachorro vem. Aqui já começou a mudar as coisas. Por quê? Porque a maldade do humano era grande, mas a maldade do animal também começou a ser grande. Estão entendendo, sim ou não? Aqui começou a mudar tudo. E diz assim, ó: e sobre toda a ave do céu, tudo, ó que forte. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Pessoal, o peixe não entrou na arca, né, pessoal? Porque não é só você usar inteligência, né? Peixe não precisava entrar, pessoal, tá? Por isso que Deus fala lá, ó, sobre a terra e sobre os céus. Deus não fala lá sobre o mar. Eu destruirei toda a alma vivente da terra e toda a alma dos céus. Ele não fala toda a alma do mar, das águas, porque não precisava, né? Não tinha nem lógica. Eu tirar o peixe para colocar na arca. Não tinha nem lógica, tá? Então só para você saber, né? Vai que às vezes você tenha dúvida. Vai que tenha dúvida sobre isso, né? Já tá respondida. Às vezes tem dúvida, acontece. Aquela pessoa que é curiosa, quer saber dos mínimos detalhes. Eu sou assim. Eu quero saber dos mínimos detalhes. Então não, tá, pessoal? Na vossa mão vão ser entregue. Versículo 3. Capítulo 9, versículo 3. Todo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, o churrasco é pro nosso mantimento, tá? Não tem essa não, não pode comer carne que é... Não, irmão. Aqui, ó, tá falando aqui, ó. Todo animal vivente é pro teu mantimento. A picanha, pro teu mantimento. A carne, o bife acebolado ali, ó. O estrogonofe de frango com batata palha e Coca-Cola, pro teu mantimento. Tudo pro teu mantimento, pessoal. Tudo. O porco, bispo, não pode comer porco. Pode comer porco também, tá? Também é pro teu mantimento. Fica tranquilo, tá? O churrasco, quando você fizer aí na tua casa e não convidar o bispo, é pro teu mantimento. Pode fazer sem dó. Ah, mas é uma alma viva, o animalzinho aqui. Pode fazer, tá? Pode fazer. Mas aí, faz a carne assada aí. Pode também. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Estão entendendo? Na Bíblia fala que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai. Vamos lá, ó. Versículo 5. Uma parte importante e polêmica aqui. Versículo 5, ó. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal. E requererei como também na mão do homem. E da mão do homem de cada um requererei a vida do homem. O que isso quer dizer, bispo? Se você, ó, Deus, ele te dá a vida e ele pode tirar, porque é dele. Deus não te deu, é dele. Ele não tá tirando de você, ele tá pegando de volta. Mas o homem não pode tirar a vida de outro homem, segundo aqui. Porque quando você tirar a vida de outro homem, a sua também tem que ser tirada. O sangue requererei o sangue, a vida requererei a vida. Deus está falando aqui. Então, na Bíblia até fala que assim, ó, fala na Bíblia assim, que se alguém brigar com uma mulher grávida e essa mulher grávida se ferir, ela vai ter que ser ressarcida com prata ou ouro. Porém, se essa mulher grávida perder o bebê, perder a criança, a pessoa que machucou ela tem que perder a vida também. Porque desde o ventre já há vida. Então, o aborto, segundo a Bíblia, é criminoso. Não tem aborto para Deus. Desde o teu ventre já é uma vida, tá? Tá falando aqui, ó. E na Bíblia fala lá na frente, tá?
Aquele que brigar com uma mulher grávida, e se porventura essa criança morrer dentro do ventre, a vida dessa pessoa também tem que ser tirada. Porque desde o ventre já há vida. É bíblico. Então, quando tu perguntar se é a favor do aborto, tu tem que ir segundo a Bíblia. Não, não sou. Na palavra de Deus diz não. Vida por vida. Se você tirar uma vida desde o teu ventre, você também tem que perder a sua. Você quer perder tua vida? É, pessoal. É bíblico. Não tem esse negócio. Ah, vou abortar por causa... Não tem, desculpa, não tem. Vida desde o ventre. Estão entendendo? Tô te ensinando, hein? Tô te ensinando. Ah, mas o povo do Lula... Irmão, desculpa falar, não sei em quem você vota, desculpa. Mas... não vai por essa não, tá? Não vai não. Não vai não. Aqui, pra você ver. Se aquele que já fala sobre o aborto, já não é de Deus, então. Se você não faz da vontade de Deus, você não é de Deus. Desculpa falar. Se você é a favor do aborto e o aborto vai contra a palavra de Deus, desculpa falar, mas não adianta você fazer tudo que é certo nas outras coisas e nessa daqui você não fazer. Já não é de Deus, tá? Então, o governo, não vou nem citar nomes aí, mas o governo que aceita o aborto e influencia, desculpa, mas não é um governo de Deus. Não é um governo de Deus, tá? Você vota em quem você quiser, eu tô te ensinando, tá bom? Se o governo, ele aceita o aborto, influencia você a abortar, ele não liga, ele fala que é normal, o corpo é seu, você que manda, então não é um governo de Deus. Fica ao teu critério aí, saber de quem eu tô falando. Vamos lá, ó. Versículo 13, justo 13. Versículo 13, escuta. Olha que forte. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Se você não sabe... a aliança, o arco-íris é uma aliança, tá? Se você não sabe, o arco-íris ele é uma aliança de Deus. Deus fala assim, ó, toda vez que chover, eu vou colocar essa aliança aqui para que eu possa lembrar de não destruir a terra de novo com a chuva, tá? Para que vocês possam lembrar que, por mais que venha tempestade, tempestade diferente do dilúvio. Por mais que venha tempestade, você pode ter certeza que não vou destruir a terra. Estão entendendo? Hã? Pessoal, olha a nossa aliança aqui, olha a aliança do bispo. É pequenininha, não é? Hã? Pequenininha, para caber no dedo. Agora quando você olha a aliança de Deus, que é o arco-íris, olha o tamanho dessa aliança. Olha o tamanho. O arco-íris, a aliança de Deus já é grande, pessoal. Coloca aí. É mesmo, Creia. Que Deus abençoe a tua fé em nome de Jesus. Parabéns, tá? Mais um milagre do sal. Hã? Então, se a aliança de Deus já é grande, imagina o dedo de Deus. Agora, se o dedo de Deus é grande, imagina a mão de Deus. Se a mão de Deus é grande, imagina o tamanho dele. Começa pela aliança para você ter uma visão do tamanho do teu Deus. Olha o tamanho da aliança de Deus. Olha o tamanho do arco-íris, a aliança que Deus usou. Olha que grande. Então, se aquilo ali só é a aliança de Deus, que vai no dedo de Deus, que vai na mão de Deus, imagina o tamanho do teu Deus. E você aí chorando por causa desse problema que você acha que é grande, sem saber que o teu Deus é maior que tudo. Hã? Você aí desesperado para resolver essa situação, sabendo que o teu Deus é maior do que tudo. Estão entendendo? Estão entendendo, se não? Hã? Então sempre que você vê o teu problema grande, sempre que você... Por isso que a gente está fazendo a campanha da aliança. Quem está participando da campanha da aliança? Quem está participando? Sempre que você achar que não vai dar certo, que o problema é grande para a tua vida, olhe para essa aliança que a gente tem consagrado. Olha para ela e você vai lembrar do tamanho do teu Deus, da aliança que Deus fez com você. E a aliança daquele que fez com você é muito maior do que qualquer problema da tua vida. Estão entendendo? Hã? E vamos lá, pessoal, tá terminando. Eu peço desculpa, pessoal, que hoje demorou um pouco porque é um pouco longo. A não ser que vocês queiram que eu pare por aqui e continue na próxima aula. Vocês querem que eu pare por aqui ou continue? Coloca aí, bicho, pode continuar. Não, bicho, para por aí. Porque vai até o 11, eu vou entrar no 10 agora. Coloca aí pro bispo. Campanha da aliança é de? Terça-feira. Campanha da aliança, tá? Pode continuar? Vocês não estão ocupadas, não? Tô preocupado com vocês. Vai que vocês estão ocupados, tem alguma coisa pra fazer alguma coisa aí na tua casa. Não quero tirar o tempo de vocês, mas também não quero que vocês saiam na metade do estudo, né? Então eu vou até o 11, falta 2, tá? Eu separei aqui em... Então vou continuar. Ó, lá no versículo 18. No versículo 18 do capítulo 9. E os filhos de Noé, que da arca saíram,
foram Sem, Cão, ou Cã também, tá? E Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé e descendentes do povo da terra, tá? E deles se povoou a terra. Então, desses três, tá, pessoal? Não foi de Noé. Foi desses três aqui que se povoou a terra. Porque Noé já estava numa idade ali que já, né? Não dava mais. Não estava dando mais. Então, veio dos filhos de Noé. Dos filhos de Noé, tá bom? Desses três, povoou a terra. E vamos lá, ó. Noé planta uma vinha. Noé planta uma vinha. Versículo 20. Foi aqui, pessoal, que começou. Foi aqui que aconteceu. Olha que forte. Escuta. Noé viveu mais de 600 anos. Escuta. E nesses 600 anos, agora que Noé foi bebê. Agora, depois de velho. Pra você ver. Mesmo depois de velho, aí você continua, faz o que é errado. Então, por que, bispo, quer dizer isso? Quer dizer assim, ó. Ninguém consegue ser perfeito. Ninguém. Por mais que Noé tinha graça aos olhos do Senhor, por mais que Noé foi salvo, mesmo assim Noé também errou. Então, às vezes quando você erra, você se acha indigno e acha que Deus te abandona, que Deus te deixa. Mas lembra que não, todo mundo é falho. O bispo é falho, todo mundo, tá? Noé também foi falho. Noé também errou. Estão entendendo, sim ou não? Noé, olha que Noé, ele tinha graça diante do Senhor. Noé era um homem bom, mas ele também era falho. Para você entender. Às vezes você também é uma boa pessoa, você busca Deus, você tem Deus na sua vida, mas não é por causa disso que você não está sujeito a falhar, a errar. Você tá. Às vezes você vai falar o que não é para falar sem querer, vai pensar o que não é para pensar, vai fazer o que não é para fazer, mesmo contra a tua vontade. Estão entendendo? Foi o que aconteceu com Noé. Ó, versículo 20. E começou a Noé a ser lavrador da terra. Ele começou a ser. E plantou uma vinha. Noé plantou uma vinha ali. E bebeu do vinho. E embebedou-se. Descobriu-se no meio da sua tenda. Olha que forte, hein? Noé bebeu o vinho e ficou bêbado. E Noé bêbado, tava na casa dele e falou: eu vou tirar toda a roupa. Tava bêbado, não sabe o que faz. Tá vendo, ó? Quando você bebe, você não sabe o que faz. Por isso que não é bom você beber. Porque você perde o teu sentido. A bebida, na Bíblia não proíbe você de beber. Não proíbe. Mas quando você bebe, você acaba perdendo o teu sentido. E quando você perde o teu sentido, você é sujeito a fazer qualquer coisa. Sujeito a fazer coisas erradas. Noé, quando perdeu o sentido, ele tirou toda a roupa, ficou pelado. E aquela época, pessoal, uma pessoa que vivia pelada, alguém visse ela pelada, era como se ela estivesse perdendo toda a honra da vida dela. Estão entendendo? Ninguém podia ver ela pelada, a não ser no momento do leito ali dele e da esposa. Não podia, porque era como se uma desonra para ele. E foi o que aconteceu com Noé. Noé naquele momento foi desonrado, porque um de seus filhos viu. Nem o filho podia ver, nem o filho. Então, para você ver, a bebida... Como que fala, pessoal, que fica bêbada? O bêbado perdeu a desonra. A bebida levou a pessoa a perder a desonra. É o que faz. O marido bebe, perde a desonra, porque acaba agredindo a esposa, maltratando o filho, jogado pra rua. Quantas pessoas vocês veem aí bêbada, jogada pra rua? Jogada pra rua, sem a família nem sabe onde tá, desonrado. É o que a bebida faz, que aconteceu com Noé aqui. Estão entendendo? Então, não é pecado beber, não, a Bíblia não fala, mas a bebida te leva à desonra, tá bom? Vamos lá, ó. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Olha que forte. Então o primeiro irmão, ele viu o pai pelado ali. Tô falando na linguagem, a nudez. Mas não podia. E ao invés de ele cobrir o pai, ele foi lá e chamou os outros irmãos. Porém, os outros irmãos, sabendo que aquilo era errado, eles pegaram uma capa e, sem ver o pai nu, eles foram cobrir o pai nu. Respeito, honra. Mas o primeiro filho não fez isso. O primeiro filho não honrou. Quem lembra do primeiro mandamento?
Quem lembra do não, primeiro não, mas um dos mandamentos mais importantes que existe na Bíblia: honrar pai e mãe para que os teus dias na terra sejam prolongados. Olha que forte. Olha esse mandamento que forte, pessoal. O único mandamento que fala isso. Honrai pai e mãe para que os seus dias na terra sejam prolongados. E ele não honrou o pai dele. Ele desrespeitou. E por causa desse desrespeito, ele recebeu uma maldição. Aquele que respeitou foi abençoado, prolongou. Mas aquele que não respeitou foi amaldiçoado. Olha que forte isso. Tá importando como é? Ah, bispo, mas meu pai e minha mãe, bispo. Não importa que o teu pai e a tua mãe seja. Não importa. Pode estar tudo errado. Pode beber, pode fumar. Mas você tem que honrar. Tem que tratar bem. Por mais que a tua mãe brigue, teu pai brigue, você nunca pode levantar a voz. Sempre abaixar a cabeça. Sempre. Você pode falar, sim, tudo bem. Não arrumar confusão. Mas nunca levante a mão. Nunca parta pra cima. Isso é desonrar. Teu pai e tua mãe podem estar errado. Você sabe que está errado. Mas mesmo assim nunca desonra. Aqui, Noé estava errado também. Porque Noé estava pelado. Mas um erro não justifica outro erro. Um erro não justifica outro erro. Estão entendendo, sim ou não? Nunca desonre o teu pai e a tua mãe. Seja como for, seja o que for que eles fizeram. Não desonre. Não desonre, tá? Não é porque eles erraram com você que você tem o direito de errar com eles. Não é. Estão entendendo, igreja? Eu começo a ler, eu começo a pregar. É força do hábito. Vamos lá. Força do hábito. Eu não aguento. Vamos, ó. Ó que forte. Vamos lá pro versículo 28. Vamos lá, ó. E viveu Noé depois do dilúvio. 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. Olha que forte. 950 anos com a mesma mulher. Ó, Noé. 950 anos com uma mulher só. Uma. A mesma mulher, pessoal. Imagina aí como deve ter sido a vista. Obrigado, mãe. É que a senhora é uma mãe maravilhosa. Só essa Simone aqui é minha mãe, tá? Imagina aí a vida de Noé com a mesma mulher. Pouca história tinha pra contar? 950 anos? 950 anos vivendo com a mesma mulher ali. Misericórdia. Tem homem que vive um mês com a mulher. Não a minha. A minha é uma bênção, né, amor? A minha é uma bênção, pelo menos nesse primeiro ano. Nesse primeiro ano é uma bênção. Eu vou esperar mais uns 5 pra ver. Tem homem que vive com um mês. Não, já era. Misericórdia. Noé viveu 950 anos com a mesma mulher. Uma mulher só. Uma mulher só, né, Graça? E às vezes a mulher também, né? Mulher um mês que tá com o marido, misericórdia. Quem viu meu vídeo lá? Olha que forte. E morreu. Vamos lá agora. Vai começar a descendência. A descendência de Noé. E aqui na descendência de Noé, vai falar de um homem que a Bíblia não cita muito a história dele. Mas a história dele é muito importante. Talvez você nunca escutou. Você pode ter escutado porque eu já falei sobre ele, sobre um vídeo. Vamos lá, ó. Lá no versículo 8. Capítulo 10, versículo 8. Tá terminando, vai até o 11, pessoal. Depois dessa história eu já passo para outra e termina, tá, ó. E Cuze gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz como um Nimrod, poderoso caçador do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. E Enreque, e Acade e Acaune, na terra de Sinear. Desta maneira, desta mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive, e Reboter e Calar. Escuta, quem já ouviu a história de Nimrod? Nimrod foi uma história muito importante. Provavelmente você vai encontrar a história de Nimrod na Bíblia Católica. Na nossa não tem. Não tem na nossa Bíblia. Caso você queira saber, eu posso contar pra você. Você quer saber a história de Nimrod? Coloca aí pro bispo. É uma história muito forte. Quer saber?
Quer saber? Na próximo capítulo. Ah, brincadeira, eu vou falar agora. Vou falar agora. Pera aí, deixa eu meu chimarrão aqui. Toma aqui, amor, chimarrão. Tá saindo bem? Não tá saindo nada. Vamos lá, pessoal. Nimrod veio da descendência de Noé, tá? E Nimrod era um poderoso caçador. Era muito famoso. Nimrod era forte. Era bonito, formoso. Tanto que a própria mãe se apaixonou pelo filho, sabia? Olha que coisa. Nimrod era tão bonito, tão aperfeiçoado, que a própria mãe se apaixonou pelo filho. A própria mãe. Olha que coisa importante, coisa forte. Quem sabia disso? E essa mãe ficou obcecada por Nimrod. Lembrou? Contei essa história já. Falei num vídeo sobre ela. Lembrou, Alice? A própria mãe ficou obcecada pelo filho. Então toda vez que o filho tentava ali ter um relacionamento, a mãe ia lá e matava a... Viu na novela? Que novela? A Bíblia. Acho que passou mesmo. E a mãe ia lá e matava a que Nimrod queria. Porque a mãe era apaixonada por ele. Vou resumir a história, tá, pessoal? Vou resumir. Foi general. Nimrod começou... Presta atenção. Nimrod foi um grande homem. Mas a história de Nimrod não é uma história onde ele honra a Deus. Nimrod não honrou. Por quê? Nimrod se engrandeceu a um ponto que ele queria estar com Deus. Queria estar com Deus. Então Nimrod, ele falou assim: já que eu sou grande e poderoso, eu quero fazer algo para que todos saibam dessa minha grandeza. Então eu vou construir uma torre. E essa torre vai chegar até o céu. A Torre de Babel. Quem já ouviu falar? Começou lá com Nimrod. Então ele falou assim: eu vou construir uma torre que vai chegar lá no céu. Por quê? Eu sou muito poderoso, todo mundo me ama. Eu quero me assentar com Deus, eu quero encontrar com Deus. Todo mundo vai olhar, vai poder chegar até Deus. Porém, a mãe de Nimrod, que era obcecada por ele, acabou engravidando do próprio filho. A mãe de Nimrod, ela... A Bíblia não relata, aqui na nossa Bíblia não relata, tá? Mas a mãe de Nimrod embebedou ele. A bebida de novo. Ô, bebida, viu? Ei, bebida. A mãe de Nimrod embebedou ele e fez com que ele se deitasse com a própria mãe. E ela acabou se engravidando. Naquela época o pessoal engravidava rápido, né? Misericórdia. Hoje, naquela época lá, engravidou. Engravidou, já nasceu no outro dia. Misericórdia. A própria mãe se deitou com o filho e acabou se engravidando. E quando ela contou pra Nimrod, Nimrod não aceitou, lógico. Falou: mãe, você é doida, mãe? O que você fez? Você se engravidou de mim, teu próprio filho. Ele falou assim: então eu vou falar pra todo mundo o que você fez. E ela acabou matando Nimrod, pra que ele não pudesse contar. Né? Ela acabou matando Nimrod. A própria mãe engravidou do filho. E sabe o que aconteceu depois, pessoal? Pra resumir a história dela, tá? Depois ela falou que... Antes que ela... Aconteceu com ela aquilo que aconteceu com Maria lá na frente. Que ela engravidou sem se deitar com homem nenhum. Porque ela queria fazer do filho dela como se fosse um deus. Que aquele filho que ela estava carregando era a reencarnação de Nimrod. Olha que forte, Olha que forte, que aquele filho que ela tava era a reencarnação do Nimrod que tinha morrido. Que ele morreu e tinha voltado pro ventre dela. Para que o filho dela fosse tratado como um deus. É lógico que é mentira, né, pessoal? Como eu tô contando a história pra você. Você sabia dessa história, sim ou não? Coloca aí. Acho que tem mesmo na novela. Se você puder assistir, Gênesis, eu acho que chama a novela. Vai contar a história desde lá do começo. Eu não sei, pessoal. Então não tenho tempo pra nada. Eu vou falar pra você a verdade. Eu não tenho tempo nem pra ir no banheiro. Quando eu falo assim, eu vou no banheiro. Aí a irmã me manda mensagem pra me orar. Como que eu vou orar pra irmã no banheiro? Não dá. Então, pega pra assistir. Pega pra assistir pra você ver. Você não vai bater com tudo aquilo que o bicho tá falando. Bom, se fizer a novela também segundo a Bíblia, né? Que eu já não sei. Tem, coloca lá Gênesis, procura. Então, essa mãe que deu o nome a Babel, porque ela ficou no lugar do filho, tá? Ela
Ela que fala assim, ó, vamos continuar aquilo que o meu filho começou. Vamos terminar essa torre grande. Vamos terminar essa torre que o meu filho começou. Aí vai começar a história da Torre de Babel, aonde Deus separa a linguagem, e aonde a gente vai contar só na próxima aula. Na próxima aula já conta da história de Babel e de Abraão. Na próxima aula continua, tá? Na próxima já começa a segunda parte da Bíblia, que é sobre Abraão e sua descendência. Combinado? Combinado? Senão vai ficar muita informação para vocês. Aprenderam sim ou não? Mas que dá pra assistir. Eu assisto tudo que eu assisto pelo meu celular. Eu não tenho televisão em casa. Inclusive, se alguém quiser doar uma televisão pro bispo. Não tem. Combinado, pessoal? Gostaram da aula, sim ou não? Aprenderam bastante coisa? Quase 2 horas de aula hoje, hein? Então, essa é a história de Nimrod, que sucedeu a torre, tá? Nimrod que... Porque aqui na Bíblia é importante eu falar pra você a história, porque na Bíblia não cita, tá? O que aconteceu com Nimrod, com a mãe dele, não cita aqui, tá? Por isso que é importante teologia, porque aí você vai a fundo na história de cada personagem. Por isso que é importante eu falei pra vocês, tá bom? Pra você saber o porquê aconteceu a torre, da onde que ela veio, que não foi uma história assim do nada, que falou assim, quer saber? Não estamos fazendo nada, vamos construir uma torre aí. Não tá fazendo nada mesmo, tá? Combinado? Aprenderam? Alguma pergunta sobre aquilo que a gente estudou? Coloca aí pro bispo. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa 4ª aula, pessoal. Tem? Eu assisto tudo no celular. Um aplicativo clandestino. Um aplicativo que eu baixei no Play Store, que dá pra assistir qualquer filme. Como eu não tenho televisão, eu assisto por lá. Quando eu dá tempo de assistir alguma coisa. Principalmente em jogo do São Paulo. Amém? Assiste, graça. Se quiser assistir a parte de Nimrod ou estudar, tá? É lógico que eu não contei todos os detalhes de Nimrod, pessoal. A história de Nimrod, se você for ver, ela inclui até a árvore de Natal. Mas não vou contar. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso já. Porque não vai ficar muita informação pra sua cabecinha. Vai ficar muita coisa. Tá bom? Chegou. Mas depois vai estar no YouTube a aula. Já tá lá a primeira aula. A segunda eu não consegui colocar no YouTube porque o TikTok não deixou eu baixar. A 3ª aula tá lá já. E essa é a 4ª. A 4ª aula. Amém? Entenderam, povo?